Terminou agora o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da pandemia na condição de testemunha. E de todos os depoimentos até o momento, e nós tivemos 7, esse foi o depoimento mais positivo para Bolsonaro, mas isso não significa lá muita coisa, porque na verdade o Ernesto Araújo ele simplesmente transferiu o problema para outro departamento. Vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Até o momento, nós tivemos outros 6 depoimentos e todos eles foram muito negativos para Bolsonaro, inclusive o próprio depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fugiu de todas as perguntas e não falou absolutamente nada. Mas em todos os depoimentos anteriores, nós conseguimos ter informações, elementos, novidades para montar esse quebra-cabeça da negligência de Bolsonaro e principalmente da adoção da estratégia da imunidade de rebanho pelo presidente da República. E mesmo sem o depoimento de Pazuello, o depoimento vai acontecer amanhã, mas possivelmente Pazuello vai ficar calado, a CPI já possuía elementos suficientes para responsabilizar o presidente da República. Isso já era falado desde o final da semana passada. Então, mesmo que o depoimento do Ernesto Araújo não traga, ou no caso, mesmo ele não trazendo novos elementos para compor esse quebra-cabeça, ele reforça pontos que já estavam sendo discutidos há muito tempo. Basicamente, um ponto que o Ernesto Araújo reforça é a preferência do Bolsonaro pela cloroquina e não pela vacina, porque a CPI está praticamente comprovando que Bolsonaro optou de modo deliberado por não comprar as vacinas. O Bolsonaro optou por uma outra estratégia. E o depoimento de Fábio Weingarten, que foi secretário das comunicações, junto com o depoimento do diretor da Anvisa, mostram isso. Houve um hiato de 2 meses da comunicação do governo com a Anvisa, que simplesmente as comunicações foram paradas e o Brasil não conseguiu adquirir uma quantidade satisfatória de vacinas. E agora, no depoimento do Ernesto Araújo, sabe-se lá por quê, no consórcio com a COVAX Facility, o Brasil poderia adquirir 50% das vacinas e aí optou, sem nenhum tipo de explicação, por apenas 10%, uma quantidade menor de vacinas que o Ernesto Araújo simplesmente não explicou o motivo de ter essa redução. Possivelmente o Bolsonaro foi aconselhado paralelamente, se o ministro falou a verdade, pelo gabinete paralelo do Ministério da Saúde, ou o gabinete da doença, como está sendo apelidado pelos integrantes da CPI. O que é esse gabinete paralelo? Aparentemente, era um gabinete ou era uma assessoria do presidente da República de pessoas que não eram ligadas ao Ministério da Saúde e ficavam dando pitacos na condução da crise sanitária. Possivelmente, Osmar Terra fazia parte desse gabinete. Inclusive, Ernesto Araújo confirmou que Osmar Terra é um defensor da imunidade de rebanho. Nise Yamaguchi, que é a médica responsável por defender a cloroquina, dentre outros integrantes. Então, o depoimento do Ernesto Araújo reforçou esse ponto sobre a existência do gabinete paralelo. E também também reforçou o aspecto que Bolsonaro não queria comprar as vacinas. A respeito da cloroquina, que o Ernesto Araújo intermediou a compra vinda dos Estados Unidos ou a doação dos Estados Unidos, a resposta que ele deu foi uma resposta que eu considerei convincente, mas nós precisamos trazer os números. O que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, naquela época houve um consumo, um aumento muito grande da cloroquina. E aí o que aconteceu? Os estoques caíram, mas é um medicamento importante para controlar doenças autoimunes. Então nós precisávamos daquela demanda e por isso solicitamos a doação dos Estados Unidos. Temos que ver se a doação era compatível com o momento ou não. Isso não foi levantado pela CPI, mas foi uma resposta convincente por parte do Ernesto Araújo, pelo menos na minha opinião. Foi uma resposta plausível. Outro ponto muito importante desse depoimento, e aí que é o ponto mais chave, nós temos sempre que lembrar que a CPI, ela inicialmente surgiu para avaliar o que aconteceu no estado do Amazonas, principalmente no caos em Manaus, que o oxigênio acabou e os pacientes acabaram morrendo asfixiados, sem ar. As enfermarias se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia. E aí houve uma ação do governo venezuelano que doou cilindros de oxigênio para o Brasil. E essa doação veio de caminhão porque não permitiram que essa doação viesse de avião e demorou muitos dias para que o reforço do oxigênio chegasse até a capital amazonense.
Houve também um problema porque Ernesto Araújo, em nenhum momento, como ministro das Relações Exteriores, contactou os países fronteiriços ali da região norte do país para receber ou para ajudar com os cilindros de oxigênio. Ele não fez isso. Ele foi omisso e isso foi provado pela CPI. Ele mesmo disse. Outro ponto importante que Ernesto Araújo recebeu o e-mail da Pfizer cobrando o posicionamento do governo Bolsonaro. Aquele e-mail que o Fábio Weingarten, depois de 2 meses, tomou conhecimento e foi atrás para saber o que havia acontecido. O embaixador brasileiro em Nova York, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, recebeu esse e-mail, reportou ao Ernesto Araújo e ele, Araújo, acreditava que Bolsonaro havia recebido esse e-mail também, tinha conhecimento e por isso não falou absolutamente nada. E esses foram os pontos mais importantes do depoimento do Ernesto Araújo. Foram pontos essenciais, mostra a negligência em Manaus, mas as perguntas não foram perguntas muito bem feitas, com exceção, claro, das perguntas do Renan Calheiros. O Randolfo Rodrigues conseguiu extrair alguma coisa e também do senador Alessandro Vieira. Muito discurso e poucas perguntas, porque o que foi mais questionado no Ernesto Araújo a respeito de questões administrativas e logo no começo do depoimento ele mesmo disse, eu não tinha autonomia. O Ministério das Relações Exteriores fazia parte de um governo e nós trabalhávamos em conjunto com o Ministério da Saúde. Nós não fazíamos nada sem o aval, nós não fazíamos nada sozinhos com relação à pandemia. Tudo era feito em concordância com o Ministério da Saúde. Então o que ele fez? Ele jogou a bomba das perguntas mais difíceis no colo de Eduardo Pazuello. Pazuello que estará amanhã ou hoje, a depender do dia que você está vendo o vídeo, para responder aos questionamentos, e tem muitos questionamentos que foram levantados pelo Ernesto Araújo. A grande questão é pelo fato de Eduardo Pazuello estar com o inquérito nas costas, 2 na verdade, ele conseguiu um habeas corpus e ele poderá ficar em silêncio para responder perguntas sobre si. Então qualquer pergunta que for feita relacionada a ele, Eduardo Pazuello, para não produzir provas contra ele mesmo, ele poderá ficar em silêncio, mas terá que responder sobre terceiros. Mas sobre terceiros é muito provável que ele acabe fugindo das perguntas. Ele pode fazer isso, como o próprio Araújo fez e outras pessoas também fizeram. Não sei se essa é uma boa estratégia, porque o que aconteceu? O depoimento de Araújo, apesar de ter sido muito bom para Bolsonaro, porque não foi revelador, não aconteceu, além desses pontos que eu falei, foi o depoimento mais brando a Bolsonaro, ele responsabiliza muito o Pazuello, mas muito. Então o Pazuello vai muito pressionado amanhã, porque o Araújo jogou uma bomba no Pazuello. E mesmo o Pazuello podendo matar no peito e usar o seu direito de permanecer calado, a responsabilidade dele está muito grande. Então, o que o Araújo fez? Tirou um pouco a responsabilidade do Bolsonaro e colocou todo em cima do Eduardo Pazuello. Pode ser que ele não fale nada. Se essa foi a estratégia do Palácio do Planalto, é uma estratégia que tende a ser boa se o Pazuello tiver habilidade política suficiente para administrar essa situação. Porque não adianta ele ficar falando, olha, eu não sei nada, eu não sei, não posso dizer, porque aí vai mostrar, poxa, então o que você estava fazendo lá? Então o Bolsonaro era de fato o responsável pelo Ministério da Saúde, então toda a responsabilidade é de Bolsonaro. Pazuello vai ter que demonstrar uma habilidade amanhã que talvez e muito possivelmente ele não tenha. E o Araújo aumentou ainda mais a responsabilidade do ministro da Saúde, do ex-ministro da Saúde. Então essas foram as minhas percepções a respeito do depoimento do Ernesto Araújo. Um depoimento que Araújo se saiu bem. Pessoal, teve lá um entrave com a Cátia Abreu, que foi trazido depois, mas já está judicializado. O pessoal falou que ele gaguejou muito ali, mas como eu falei, nós não tivemos muitas perguntas a ele. As perguntas foram perguntas fracas, perguntas... os senadores se mostraram muito mal preparados para defender ou para questionarem o Ernesto Araújo. Com exceção, como eu falei, do Renan Calheiros, do Randolfo Rodrigues, que conseguiu alguma coisinha ali, e também do Alessandro Vieira. Os outros têm se mostrado assim completamente... como eu posso dizer, desimportantes, tá? Se você quer acompanhar a CPI, você não pode ficar lá 6 horas, eu fico, tá? Eu fico lá e faço os comentários no Twitter. Mas se você não quiser acompanhar, você tem que ver esses 3 opositores da oposição ou independentes, tá? Renan Calheiros como relator, Randolph e Alessandro Vieira. Esses são os mais importantes. E depois os governistas para entender qual é a estratégia que eles estão usando. Eles vão usar sempre a mesma estratégia. Então veja lá o Girão, você vai entender, e depois o Fernando Bezerra, porque de todos os governistas ele é o melhor. Esses são os senadores importantes que precisam ser vistos na CPI.
Os outros têm algumas fagulhas ali, mas é muito pouco, tá bom? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do depoimento de Ernesto Araújo? Na minha visão, como eu falei, é um depoimento que consegue amenizar para Bolsonaro, mas pressiona muito o Pazuello. E esse depoimento não é um depoimento que terminou hoje, ele continua amanhã, porque a responsabilidade caiu toda sobre o Pazuello, mas escreva aqui nos comentários o que você achou. Eu estou sempre acompanhando no Twitter, @profileoficial, e finalmente o celular novo chegou e eu poderei produzir mais conteúdo no Instagram. Então fiquem ligados lá, é canal Profiléu, só resta terminar o backup das mensagens do WhatsApp, que já tem mais de 6 horas e eu ainda estou com quantos por cento? Deixe-me ver aqui. Eu ainda estou com 67%. Desejem-me sorte e me sigam lá no Instagram, canal Profiléu.